Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os termos de classificação de investimentos High Yield e High Grade e pensando em relação aos fundos imobiliários que a gente já tem falado ultimamente. Primeiro a gente tem aí High Grade, coloquei na tela pra gente, que a gente pode entender como investimentos de alta qualidade. Então vão ser investimentos que não vão pagar muito, seja, como eles vão pagar de repente em juros, a gente pensando em fundos imobiliários, em aluguéis, eles não vão ter aluguéis muito altos pra gente. Então, mas são investimentos de alta qualidade. Então, são investimentos que têm baixo risco e por ter baixo risco, também tem baixo retorno. E aí eu leio aqui. Então, quanto maior o grau de investimento, menor será o risco de crédito. Pensando também aqui em fundos de papéis, e eu vou trazer exemplos, eles trazem essa classificação para a gente, que são mais arriscados e menos arriscados, pensando em CRI, fundos de papéis. Portanto, esse tipo de investimento oferece baixo risco de inadimplência quando a gente vai receber aquele dinheiro, né? Então, CRI são títulos de dívidas, certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles vão ter riscos, vão ser mais arriscados e menos arriscados. Quando a gente escolhe um fundo imobiliário high grade, eu estou escolhendo a nata, os melhores. E o outro ponto é o high yield. Então, só que o high yield, o diferencial dele vai ser o seguinte. Então, eu tenho um maior risco, maior rentabilidade. Maior o risco, maior um ganho. Então, são investimentos que pagam juros mais altos em relação à média. Então, no high grade, eles pagam um valor X porque eles são mais seguros. No high yield, eles vão pagar mais, justamente para atrair investidores. Mas, que é o importante aqui, eles são muito mais arriscados. Então, aqui eu vou ler aqui pra gente, tá vendo? Ó, isso acontece devido ao alto risco de inadimplência que esses títulos possuem. Eu vou trazer um exemplo de fundo imobiliário e vou demonstrar como o risco ele pode ser maior ou menor ao que a carteira possui. Então, para compensar esse risco, então geralmente eles oferecem um pagamento maior. Então, o dividend yield de um fundo de imobiliário que seja high yield, provavelmente ele vai ser mais alto que a média. Então, vamos ver aqui primeiro, que é um high grade, que é o RR11. É um fundo de papel. A gente vai ver o portfólio dele. Olha só o valor atual, R$ 99,00. Hoje, olha o PVP dele, tá com desconto, pouca coisa, né? 1% aqui, PVP de 0,99, que é o valor patrimonial por cota. A gente pode ver que ele tem uma alta liquidez. Olha o último rendimento. Pagou muito bem, ó, 0,91. A gente pode ver aqui, por exemplo, no portfólio dele, que ele tem aqui a base dele de papéis. Ele tem outros fundos dentro, né? De FIIs. Nós vamos ver aqui os CRIs dele, ó. São os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. E aí, um outro que vai fazer um parecido e muito bom é o HCTR. O HCTR da Hectare também é um fundo high grade. E nesse caso aqui ele está mais caro, ó, PVP de 1,04, 4% mais caro. Olha quanto que ele, mas mesmo assim ele pagou muito bem, cara. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que ele pagou 1,29%. Olha quanto que ele pagou ultimamente. Os fundos de papéis estão pagando muito bem. E para a gente entender, então, o que seria um high yield? Eu vou dar um exemplo. O TORD. O TORD é um fundo também da Hectare. Eu abri aqui pra gente, ó. Relatório Tordesilhas, da Hectare também. Hectare. E qual é a diferença? A gente vai ver aqui, ó, e aqui vai ficar mais nítido essa diferença em high grade e high yield. Está justamente aqui na subordinação dos papéis. CRIs por subordinação. Aqui está a diferença. Então, subordinados são os últimos a receber. A gente tem o mezanino e a gente tem o sênior. E até a série única. Mas no caso do TORD, a gente tem 73% de subordinada. Então, se ocorrer algum problema no recebimento, no caso dos CRIs,
os últimos a receberem ou os primeiros a serem afetados vão ser as subordinadas. Então, ao olhar para isso aqui, a subordinação do CRI, eu consigo saber se ele é mais arriscado ou menos arriscado. Vão ter outros critérios, mas esse aqui é muito importante para a gente saber. Só para a gente ter uma ideia da rentabilidade, nós vamos ver aqui o último rendimento do TORD. Olha aqui, quase 2%. Pagou 20 centavos numa cotação básica de base de R$10,39 e pagou quase 2% no mês de outubro. Olha como a rentabilidade foi muito alta. É lógico, vão ter mais informações, a gente precisa verificar no relatório gerencial por que esse rendimento veio mais alto, porém, é justamente uma das coisas que diferencia um high yield de um high grade. Um high grade mais seguro, um high yield mais arriscado. Então, pessoal, trazendo aqui de volta, só que eu queria trazer para a gente, então high grade, a gente pode ser traduzido como um alto grau de investimento, ou um investimento de alta qualidade. Alta qualidade. Então, quanto maior a qualidade, então, o menor o risco, menor o ganho. Mas eles estão pagando bem ultimamente. High yield, mais arriscado, ganhos maiores ainda. Mas se a gente for olhar para o TORD, vamos trazer aqui, ó, ele está descontado. Está mais descontado que os outros. Justamente por causa do risco também. Se a gente for pensar, se ele é um fundo mais arriscado, e ele está com desconto, significa que as pessoas estão com mais medo. Principalmente olhando para a situação do Brasil ultimamente, situação econômica e política, que pode também afetar. Veja, a Selic está subindo. E aí as pessoas têm de sair da renda variável e para a renda fixa. Mas esse não é o tema do vídeo. Só para a gente entender. Então, o que eu prefiro? Se eu for eu vou preferir investir num fundo mais arriscado ou no algo mais seguro, que é uma renda fixa, pagando até a Selic a mais de 7%. Só para a gente poder entender um pouquinho por que desse desconto também. Legal, pessoal? Era isso que eu queria trazer. Só o entendimento principal desse vídeo é só entender o que é high grade e high yield. Todos os fundos que eu trouxe aqui são apenas referências básicas, simplificadas, para a gente saber qual é um e qual é o outro. Porém, cabe a você fazer as escolhas. Nunca aqui é uma recomendação de compra ou de venda. Apenas a minha opinião e aquilo que eu tenho aprendido. E como Peixe Beta Investimentos, a gente tem compartilhado e temos trazido aqui neste canal há muito mais informações. Então a gente tem que estudar e estar sempre aprendendo para poder investir melhor. Fundos, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter fundos high grade, de ótima qualidade, como eu posso também ter do outro, vai da minha estratégia. Os dois são ótimos. Eu não estou dizendo que o high yield você não deve ter, o high grade você não deve ter. Não. Os dois são muito bons, mas nós temos que entender os riscos dos quais nós estamos assumindo a comprar um ou a comprar o outro. Eu posso ganhar menos, mas é mais seguro. Eu posso ganhar mais, mas é mais arriscado. Legal? Fico por aqui e até os próximos vídeos.